Olá pessoal, mais um quadro da Quinta Parapsíquica Evolutiva. Eu sou Murilo Veralino, formado em Tecnologia e Análise de Dados. Estou aqui no dia 30 de outubro de 2025. Olha que interessante, dia 30 de outubro de 98 eu acabei tirando meu RG. Tô ficando velho. Daqui a pouco, dia 16 de dezembro, farei 42 anos. Eu tava querendo ter 30, mas já passou. 42 anos com muito orgulho. E nessa quinta-feira eu vou falar sobre propósito evolutivo parapsíquico. Muito se fala em propósito, né? Viver com propósito. Muita gente também fala propósito religioso, mistura Deus aí com esse processo de propósito. Mas o que eu venho trazer aqui é algo diferente. Propósito evolutivo parapsíquico é aquilo que você programou fazer com propósitos evolutivos quando você estava ainda no extrafísico, ou seja, ser uma consciência mais cosmoética, dominar as energias, tratar as outras pessoas com muito carinho, com muito respeito, com muita mega fraternidade. Então, lá no extrafísico é fácil, né? Você treinou, agora o jogo valendo 3 pontos é aqui na vida humana, aí as coisas complicam, né? As coisas ficam mais insanas. Mas vale a pena a gente esclarecer, né, essa questão do propósito evolutivo parapsíquico. Eu pude participar por 2 anos e pouco da Liderare, né, que é uma instituição conscienciocêntrica que explica muito a respeito do empreendedor evolutivo, de como ser um líder evolutivo, e tem total relação com o processo do propósito evolutivo. Então, os intermissivistas são líderes evolutivos. Eles estão aqui na vida humana porque tiveram mérito para fazerem o curso intermissivo no extrafísico e acabam tendo apoio de consciências extrafísicas mais evoluídas nesse processo aí de tentativa de colocar o que foi planejado no extrafísico aqui no intrafísico. Chegando aqui, exemplo, determinada garota, você chega, vou fazer algumas suposições aqui. Eu sempre tive esse negócio de encontrar uma mulher para a vida toda. Então, quando eu era criança lá em Catalão, em determinado local, até eu mais meu irmão estávamos comentando ali onde que a gente jogava, nós jogávamos fliperama ali numa pracinha na Velha Matriz, é isso, próximo da casa da minha tia Marlete. Então, determinado dia, uma noite, eu lembro que eu estava andando, parece que até com a tia, com essa mesma tia ali, Marlete, e aí eu visualizei uma caminhonete, e dentro da caminhonete tinha uma garotinha. Aquela garotinha me chamou muita atenção, até eu me questionei, me ponderei. Eu deveria ter uns 10, 11 anos e ela 4, 3, no máximo 5 anos. Aquilo me veio uma energia, sabe? Parece que eu já conhecia, era uma coisa muito agradável, a fisionomia, o jeito da garotinha. E de repente, futuramente, nós nos encontramos, graças ao Facebook. E aí, estávamos em Goiânia e tal, e aí rolou aquela paixão fatal, e aí o pai percebeu e fez questão dela fazer vestibular no interior de São Paulo. Ou seja, ela veio de Catalão para Goiânia para fazer cursinho, e foi nesse momento que eu fui morar sozinho também em Goiânia. E aí as coisas pareciam que iam fluir. Eu tinha acabado de conhecer a Conscienciologia, mas ela estava mais no porão do que eu, né? Eu já tinha superado o que é porão consciencial. É aquelas imaturidades do adulto jovem, né? Ela ainda gostava de frequentar uma balada com as amigas, gostava de beber uma cervejinha, e o processo muito ideológico esquerdista, graças à influência do pai, que é professor de geografia, que eu até curto o estilo dele, é uma cabeça, parece o meu professor Carlos Dias, que eu acabei tendo aulas dele no 3º ano do ensino médio, mas enfim, veja como as circunstâncias da vida podem acabar atrapalhando um plano que foi realizado no extrafísico para ser colocado em prática aqui no intrafísico. E aí o processo a vida foi me envolvendo, eu acabei tendo que lidar, né, com esse processo de separação abrupta, né, forçada. Ela foi fazer medicina em São Paulo. Eu fiquei tão desequilibrado que eu lembro que eu acabei vindo para um sítio aqui, próximo desse local que eu estou aqui, Morrinhos, né? O sítio fica mais próximo de Caldas Novas, e eu acabei até perdendo o caminho de casa, né? Digamos assim, entrei para a cidade errada, o pneu furou, eu pensei que eu ia me acidentar e, enfim, ocorreu que eu estou aqui para falar
sobre essa questão. Então, o propósito evolutivo parapsíquico é você entender que mesmo você tendo programado algo e não ter conseguido colocar aquilo em prática, nada está perdido. Tem um plano B, um plano C, e aí os amparadores te ajudam. Já que não deu certo, faz aquilo. Vai para aquele estado ali por um tempo, você vai melhorar consciencialmente, volta e depois coloque tudo em ordem. As coisas vão dar certo. Então, o propósito evolutivo é você estar sempre ligado no ponto extrafísico. O que é o ponto extrafísico? Naquele evoluciólogo que você planejou extrafisicamente com ele, você escolheu seus pais atuais, então tem intermissivista que passou por isso. Não é delírio, isso é realístico. Ele tem uma consciência evolucióloga que ajudou ele mais afinco. E aí, se ele chegar aqui no intrafísico, superar os gargalos, ou seja, acabar com as imaturidades conscienciais, parar de cometer atos bem imaturos, adquirir uma certa holomaturidade consciencial, aí ele vai ficar mais alinhado com a equipe extrafísica de função e com certeza com o evoluciólogo que coordenou esse projeto de vida, né, essa missão de vida, essa programação existencial do determinado intermissivista, que no caso sou eu. Então é um processo que a gente precisa falar, senão as pessoas vão achar que você está viajando na maionese errada. Deixam que elas achem, a gente não pode controlar o que os outros acham, pensam, mas a gente pode esclarecer, elucidar, deixar tudo às claras, porque muitas pessoas viajam na maionese errada com essa palavra propósito, então aí elas mergulham em fanatismos religiosos, elas mergulham em processos totalmente dogmáticos e antievolutivos devido à falta de lucidez consciencial. É claro que é preferível que a pessoa frequente um templo religioso do que fique dando bobeira aí, usando droga, matando os outros no dia a dia. É uma economia de males, mas não é algo a ser considerado evolutivo. A pessoa ainda está quen no ponto de vista do corpo mental, no ponto de vista consciencial mais elevado. Então, por isso que eu criei esse quadro aí, Quinta Parapsíquica Evolutiva, para esclarecer e as pessoas começarem a entender que com o domínio do parapsiquismo, você tende a chegar até num nível de teleguiado autocrítico. O que significa o teleguiado autocrítico? Você acaba tendo autocriticidade com os insights, com os auxílios extrafísicos que você acaba recebendo de consciências bem evoluídas, no nível mais evoluído do que o seu. Mas se você recebe esse tipo de auxílio, você pode chegar nesse nível evolutivo mesmo estando como consciência intrafísica. Um processo ali mais difícil, de emoções mais densas, de emoções de bicho, mas você dominando esse processo parapsíquico e energético, estudando mentalmente, paracerebralmente, mental somaticamente, a pessoa acaba ampliando o seu nível consciencial, ou seja, potencializando ali o corpo mental, turbinando a questão mental somática dela e a pessoa vai embora. Ela passa o gargalo, o Valdo sempre falava, tem que pagar pedágio, ou seja, são fases que a vida acaba deixando a gente mais reflexivo, introspectivo, e em outras fases você tem que utilizar aquilo que você já adquiriu de positivo, de sadio, para romper e passar o gargalo, furar a bolha e ir em direção do seu completismo existencial, né, do seu complexo, da execução da sua programação existencial. Então fica aí o recado aí nessa quinta-feira nublada aqui na Chácara Dois Irmãos, na região de Morrinhos, a respeito do propósito evolutivo parapsíquico. Existem consciências intrafísicas que programaram estar aqui no intrafísico, então elas possuem esse propósito evolutivo parapsíquico. E para alinhar o que foi programado no extrafísico com o intrafísico, o parapsiquismo é importantíssimo, né? O desenvolvimento parapsíquico, para a pessoa ficar mais alinhada e ficar no veio principal da programação existencial, não desviar para o processo do acostamento, que muito intermissivista infelizmente acaba desviando e seguindo o convencional, o tradicional, e aí esse intermissivista poderá ter melancolia extrafísica quando dessomar, desencarnar.